Boa noite, aqui é o Luiz Gustavo, do Vlog do Professor. Vamos falar um pouquinho sobre comportamento? Hoje nós vamos falar um pouco sobre questão de comportamento. E isso me deixa um tanto quanto preocupado. Por quê? Há aproximadamente 32 anos eu leciono, dou aulas em escolas normais. Estou com 59 para 60 anos, estudo desde os 6 ou 7. Eu hoje paro para ficar observando como é a situação dentro das salas de aula. Cada dia mais a gente observa as crianças tendo uma postura completamente diferente ou distante daquilo que deveria de ter. O que eu quero dizer com isso? Eu me recordo na minha juventude, um professor ao chegar em sala de aula, todos nós nos levantávamos. O diretor chegava em sala de aula, nos levantávamos. Só quando o inspetor chegava em sala de aula que não, porque ele era uma pessoa que estava no trâmite, estava no trânsito constante, olhando, vendo se estava tudo normal, se não estava faltando nada. Então, como tal, a gente não precisava, senão toda hora tinha que levantar. E o que acontece? Hoje em dia a gente vê as crianças, de uma certa maneira, achando que tudo pode, tudo deve, tudo vou fazer e nada vai me acontecer. Isso é uma coisa preocupante. E eu sempre digo, a grande culpa disso começa em 3 coisas: marxismo cultural, gramscismo, a teoria de Marcuse, marcusianismo. Em cima dessas 3 ideologias, criou-se uma estrutura que hoje basicamente destrói completamente o princípio de educação do país. Destrói completamente o princípio de trabalho na sala de aula. E aí vocês vão falar, poxa, mas o que o Luiz está querendo provar com isso? Ser professor não é bom? A sala de aula não é boa? Não. O princípio não é nem esse. Nosso vlog hoje não vai nem falar sobre isso, basicamente. Eu estou focando apenas para que a gente possa ter uma noção do que é que a gente está produzindo. Eu me recordo perfeitamente, na época que eu estudava na faculdade, existiam, e ainda existem até hoje, diretórios acadêmicos. Tinha um cidadão, um senhorzinho, ele ficou anos fazendo faculdade, só para ser presidente da Uni. Vou contar um milagre, mas não vou dizer o nome do santo, senão seria lindo da minha parte. E o que a gente vê hoje é cada dia mais por conta de teorias, e aí eu critico mesmo, abertamente, porque eu nunca gostei da pedagogia do oprimido. Eu acho que nós tínhamos que acabar com essa visão de oprimido. O povo brasileiro, em primeiro lugar, é oprimido porque existe quem o oprima. E quem são hoje os grandes opressores? Preciso falar? Tá bom, eu falo. São os políticos. Político lá tem palavra, lá precisa de palavra. Na época do governo militar, não, os militares são opressores, eles nos torturam, eles nos prendem, eles nos batem. Eu nunca apanhei de militar, porque eu era trabalhador. Desde os 15 anos. Eu era estudante, então eu trabalhava de manhã até as 6 horas, 5 horas mais ou menos. Depois eu pegava, ia para o colégio, estudava até as 10. Então quando chegava alguma força policial repressiva, eu mostrava minha carteira de trabalho e minha carteira de colégio. Aqui é a minha carteira de trabalho. Às vezes escutava, né? Fazendo o que na rua essa hora? Tô vindo uma festa, tô vindo a namorada. Vai embora então, para não! Hoje em dia você é parado por bandido. Eu volto a dizer, o governo militar não foi nenhuma grande maravilha, como as pessoas falam. Teve seus problemas? Sim, mas existia respeito, existia ordem. As pessoas vêm atrás de mim a bandeira imperial. Eu tenho uma bandeira republicana também. Não hastio porque eu sou monarquista. Mas quando a gente pega o sentido, eu acho meio canalha, ordem e progresso. Eu acho que o mais correto seria a ordem é progresso. Que quando você tem ordem, quando você tem direcionamento, quando você tem foco, quando você trabalha, tudo melhora. Eu ouço as pessoas falarem uma série de coisas que são verdadeiros absurdos. O governo militar é uma ditadura. Primeiro que não é ditadura.
Uma outra hora a gente vai conversar sobre isso. Mas o que adianta? É uma ditadura? Tá, que seja, mas havia respeito. Tem um ator, eu sinceramente não me lembro o nome dele. Ele fala de uma esquete que eu acho até muito interessante. Tem no Facebook, se você procurar você encontra. Em que ele fala assim, na época do governo militar, a gente chegava pro colega nosso, que era negro, fala aí, negão! Negrão é teu passado, né, galera? Negrão é teu passado! E ninguém te processava. Aquele rapaz que era afeminado, e aí, bichinha? Nossa, como é que ele descobriu? Brasília! Ninguém te processava. Você só não podia era falar do presidente. E aí termina. Hoje em dia, a única coisa que a gente pode falar é do presidente. Então a gente tem uma série de inversão de valores que foram criados para gerar exatamente o que? Confronto. Tem um livro velho aí, antigo, chamado A Arte da Guerra, em que ela fala: quando você divide o teu oponente, ele se enfraquece e você vence. Por que eu estou falando isso? Primeiro, a questão da falta de educação nas salas de aula, isso é público e notório. A adolescência hoje não tem mais educação. Eu, no dia da manifestação que houve no centro do Rio de Janeiro, em Brasília, na quarta-feira, dia 24, o idiota aqui esqueceu que tinha manifestação e pegou a barca. No meio da Baía de Guanabara, lembrou. E tem manifestação, o que eu faço? Encarar. Não tinha como voltar, eu tinha que pegar o ônibus do outro lado. E fui. Atravessamos a Praça 15, chegamos do outro lado, na Praça 15, policiamento atrás da Alerj, aquela coisa toda. Eis que daqui a pouco vem um educado, um jovem, não sei se estudante, se não era. Vamos todo mundo pra Cinelândia! Eu falei, gente, onde é que eu estou? No meio de um bando de trogloditas? E aí a gente pega Brasília e vê o que foi feito em Brasília. E aí eu pergunto, o Temer é uma bosta? É. Assim como o Lula foi, como a Dilma foi, Fernando Henrique Cardoso, e Sarney, e todos foram ruins de alguma forma para o povo. Mas a pergunta é, o prédio do Ministério, que é uma obra de Niemeyer, fez alguma coisa? Então por que esses desgraçados não tacaram fogo no Congresso, onde estavam os políticos? Ou lá no Palácio do Planalto, onde está o presidente que eles querem colocar para fora? Por que depredar um prédio público que é considerado patrimônio pela Unesco? Brasília é considerado patrimônio por conta da obra arquitetônica de um homem de expoente. Opções políticas à parte, todos sabem que Prestes era comunista. Errou! Todos sabem que Prestes era comunista. Ele era simpatizante do comunismo, mas ele era o arquiteto. O Brasil tem algumas pessoas que são né? Nós temos o Burle Marx, expoente de paisagismo, o Niemeyer, um arquiteto indiscutível, e aqueles animais vão tacar fogo num prédio que eu considero histórico. Porque, para mim, Brasília é uma cidade que tem história. Brasília foi criada para ser a capital do Brasil. Sonhos de JK não me interessa, mas ela foi criada. Foi feito um plano piloto. Então, você depredar a questão pública, sabe quem é que está pagando? O que aqueles vândalos fizeram? Você que está me assistindo, eu, o João, que vai editar o vídeo depois, porque nós pagamos impostos, e aí vai sair dos impostos a conta para pagar aquilo. Porque já ouvimos, não, porque vamos investigar para cobrar. Engana que eu gosto. Não vai existir. Então, uma coisa que eu acho extremamente complicada é nós termos e aceitarmos esse tipo de coisa. Uma outra situação que eu vejo, eu me recordo em história das grandes manifestações que tiveram no Brasil, Marcha dos 100 mil, Marcha pela Família, Direta Já, impeachment. O que mais nós tínhamos eram bandeiras brasileiras. Hoje em dia, da CUT, do MST, da UNE, Estado Islâmico, Líbano, Líbia, sei lá. Líbano não, na Líbia, eu acho. Palestina. Silence! I kill you!
quê? Nós não somos um povo comunista. Nós não somos uma nação comunista e nem queremos ser. Por que esses caras insistem em querer transformar o Brasil num comunismo? Para viver igual em Cuba, onde o povo morre de fome e os castos viviam muito bem, obrigado? Como na China, onde o parlamento chinês, na Rússia também, o grupo de pessoas ligadas a esse parlamento, os membros do partido, da cúpula, vivem muito bem, obrigado, e o povo está ferrado. Então vocês veem, os caras fazem uma porcaria do Estatuto da Criança e do Adolescente marginal, que vai acabar formando isso, formando marginais, formando pessoas sem ética, sem moral, pessoas que se vendem por um trocado e um sanduíche de mortadela. Você pega, por exemplo, algumas manifestações que a gente vê em Copacabana, como eu participei de algumas, as pessoas com bandeira do Brasil. O que significa? São patriotas que estão tentando reclamar desse bando, dessa corja safada de corruptos, de ladrões. Porque eu digo o seguinte, eu não consigo conceber como é que o político ganha tanto dinheiro e não tem que pagar tanto imposto de renda. O pobre trabalhador tem. Na verdade, é aquilo que eu canso de falar para as pessoas há muito e muito tempo. O Brasil foi um país que foi descoberto, achado, tomado posse, sei lá o nome que queiram dar. Para mim isso é transparente, mas que se tornou um grande celeiro para corrupto, para safado, para canalhas. Canalhas que roubam, canalhas que enganam e canalhas que de 4 em 4 anos vão na sua casa pedir o seu voto. E o pior, recebem. As nossas crianças hoje, o vislumbre delas é da impunidade. E não pensem vocês que elas não veem isso, porque elas veem sim. É a impunidade como um todo. Sabe por quê? Porque ela vê o coleguinha dela, principalmente as crianças que moram em comunidades malfadadas, favelas. Ela vê o coleguinha dela que está trabalhando no tráfico. E tem muito. E aí, o moleque dá um mole e é preso. Daqui a pouquinho está de volta na rua. Eu já vi vários casos de crianças, 12, 13, 14 anos, para mim é criança. Foram pegas fazendo furtos, batendo carteira, roubando, levado para a delegacia, daqui a pouco estava de volta na rua. Ah, Luiz, então você acha que tem que prender? Acho sim. Por isso é que eu comecei falando que na época do governo militar as coisas não eram fáceis, porque se você fosse pego errado, você ia pra cadeia e ficava. Ah, mas eles davam porrada. Dane-se, que tome, que dê muita. Safado tem que apanhar. Porque o ladrão, ele te esculacha, como eles falam. Ele não tá nem aí pra você. O ladrão, larápio, o gatuno, ele entra no ônibus e ele já entra naquela. Perdeu, celular e dinheiro. Eu passei por isso, senhores. A moça tentou esconder um iPhone 4. De repente o cara me tira um trabuco do tamanho de um bonde. Tá querendo me esculachar? Tá afim de tomar um tiro? Matar, pra eles, é como você tomar um chopp na sexta-feira à noite depois do seu trabalho. Simplesmente o que a gente vê? Que hoje nós temos uma sequência de erros. Sequência de erros essa que é causada pela falta de educação, pelo empobrecimento, pelo populismo, pelo entreguismo, pela maracutaia, pelo roubo, pela corrupção, pelo jeitinho brasileiro. E isso é o tipo da coisa que precisa parar. Isso é o tipo da coisa que não pode ser foco normal. Várias coisas estão sendo aprovadas no Brasil que eu contesto, que eu critico. Enquanto a gente tiver esse jeitinho dando a solução, nós vamos continuar tendo sempre essa visão errada da política, essa política errada gerando uma visão errada, e nós simplesmente vamos continuar sendo oprimidos. Sim, aí nós vamos continuar sendo oprimidos. Eu não consigo acreditar que um político queira largar a boquinha rica que ele tem. Porque a única categoria que eu vejo que até hoje tem uma linearidade é o político. Ele sempre tentou arrumar um jeito de ganhar dinheiro no Brasil. Ele sempre tentou arrumar um jeito de fazer maracutaia no Brasil. E isso é uma coisa que eu tenho que terminar agora falando.
Isso não é uma prerrogativa comunista. Isso não é uma prerrogativa de 30 anos. Porque durante o governo militar também tinha político querendo fazer maracutaia. Talvez não fizessem tantas, porque os militares não deixavam, era meio casca grossa, meio linha dura. Durante o período antes da ditadura, com certeza tinham muitos políticos que faziam maracutaia. Durante o governo de Getúlio, a gente sabe que existem processos que um governo sem partido, um governo concentrado na mão dos funcionários que orbitavam a Getúlio, falando do período do Estado Novo. E antes disso, o período dos coronéis, onde os políticos eram montados para serem donos de poder. E a gente vê como essa juventude hoje se torna massa de manobra desses canalhas. Basta a gente ver como são as defesas dos jovens nas universidades, sem nenhuma coerência. Simplesmente foram doutrinados pela esquerda a falar besteira, a falar idiotices e repetir essas idiotices. Porque existe uma prática. Quantas vezes mais você repetir uma mentira, ela vai entrando no imaginário da pessoa até virar verdade. Ou vocês acham que o pessoal do partidinho da estrela ficava berrando é golpe, é golpe, é golpe toda hora? Para isso o povo acreditava que era golpe, que fosse golpe. Ou que se esse golpe, né, como dizem os meus alunos, como se esse golpe. Indiscutível que o Brasil precisa mudar. É imperativo que o Brasil precisa mudar. É fundamental que o Brasil precisa mudar. Porque se não mudar, nós estamos fadados à desgraça. Por isso que sempre que eu posso, eu sento aqui de frente para a câmera e falo, critico, pondero, explico, porque eu quero ver um Brasil real. E é por isso que eu luto por este Brasil real. A conversa de hoje chega ao fim. Se gostou, dá um like. Se é a primeira vez, se inscreve, vê os outros vídeos e até a próxima.